Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Peça para Deus falar contigo, que você não perca a palavra de Deus com distração, que o diabo não roube a semente lançada essa noite no solo do seu coração. Pai, obrigado, Senhor, porque Tua palavra é viva e eficaz. Que o Senhor fale essa noite, que o Senhor nos ajude a resgatar tudo aquilo que nós perdemos, que o Senhor nos alerte pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você lembra de alguém que teve uma grande reviravolta, que teve uma grande vitória na sua vida depois de perder praticamente tudo? Você lembra de alguém assim? Alguém famoso ou alguém que você conhece mesmo, que pessoa que deu uma grande reviravolta? Como eu gosto de futebol, eu lembro do Ronaldo Fenômeno. Talvez vocês vão lembrar dele, do que aconteceu com ele. Ele surgiu, e logo com 17 anos, em 94, ele foi para a Copa. Ele nem entrou em campo, foi campeão em 94. Daí o Ronaldinho, ele era um dos grandes jogadores, e em 96 e 97 ele já foi eleito o melhor jogador do mundo. Daí em 98, todo mundo na expectativa, o Brasil vai ganhar a Copa. Quem lembra daquela final contra a França? Vocês lembram, né? Daí do nada o Ronaldinho passou mal a noite inteira, ele entra no segundo tempo, parecia que nem sabia jogar bola direito. Uma decepção, né? Daí ele foi vendido do Barcelona para a Inter de Milão. E eu não sei se vocês lembram daquela imagem horrível do joelho dele saindo para fora, assim, aquele negócio horrível, vocês lembram? Nunca teve uma lesão de joelho tão feia quanto aquela. O joelho dele praticamente se deslocou para fora e voltou. Daí falaram assim: a carreira do Ronaldinho acabou. E uma cirurgia de joelho é 6 a 8 meses de recuperação. A dele demorou mais de um ano. Ronaldinho então olhavam para ele e falaram: a carreira dele acabou, ele não vai mais voltar a jogar bola nunca. Daí ele voltou a jogar. E na próxima Copa de 2002, quando a gente lembra daquele último título do Brasil, a gente lembra do Ronaldinho e um pouco do Rivaldo, que jogou muito também aquela Copa. O Ronaldinho, ele foi o melhor jogador do mundo de novo, depois que ninguém dava mais nada para ele, falou que a carreira dele acabou. Mas ele foi muito guerreiro, ele lutou pela sua carreira, ele lutou pelos seus ideais, para ser o melhor jogador do mundo. Interessante que eu estava vendo que teve vários jogadores naquela Copa que eles foram campeões, receberam a medalha, mas não entraram em campo. Quando a gente lembra de quem trouxe o título, a gente lembra do Ronaldinho Fenômeno. Mas jogadores como Rogério Ceni, que era o goleiro, ele nem entrou em campo e é campeão do mundo, recebeu a medalha. Vocês acham isso justo? Os jogadores nem entrar em campo e serem campeões do mundo? Não lutaram? Mas de certa forma eles contribuíram, Eles participavam dos treinamentos, eles davam incentivo para os jogadores titulares. Porque nós estamos vendo aqui, irmãos, guardadas as devidas proporções, e eu gosto de esporte, por isso que eu usei o termo do Ronaldinho, que nós vemos aqui que Davi praticamente acabou tudo para ele. Davi, ele é um homem de altos e baixos. Ronaldinho Fenômeno foi uma espécie de um pequeno exemplo de como Davi, alguns momentos a gente olha para ele e fala: nossa,
E nós queremos ser igual a esse homem, mas em alguns momentos a gente vê que Davi parece que acabou tudo na vida dele. Porque essa vida, a vida de Davi, a nossa vida, a vida dos atletas tem grandes batalhas. Nós temos grandes batalhas na nossa vida. Em alguns momentos a gente pode olhar para as circunstâncias da nossa vida, pode olhar para o nosso joelho arrebentado e falar assim: eu nunca mais jogo bola. Davi, quando nós olhamos essa situação, nós podemos pensar assim: o plano de Deus se frustrou, porque Deus tinha prometido que viria um dia o descendente de Davi, o filho de Davi, que seria o salvador do mundo. E daí a gente olha um texto que fala que as mulheres de Davi foram levadas cativas. Então, para você entender o contexto aqui, você precisa entender o que estava acontecendo. No capítulo 27 vai dizer o que estava acontecendo. Olha o que diz o capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs Davi com seus 600 homens, e com ele passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi estava vivendo uma perseguição tão forte pelo rei Saul, que qual foi a estratégia dele, que eu acabei de ler no capítulo 27? Se eu for morar com os filisteus, se eu for para lá, ele vai parar de me perseguir. E ele pegou os seus soldados, seus 600 homens, pegou as suas 2 mulheres e foi para lá. E parece que deu certo, ele ficou livre da perseguição de Saul. Mas Davi, ele começou agora a pegar e se acostumar com a vida dos filisteus. Ele foi morar junto com o povo inimigo para fugir do seu rei. E daí deram uma cidade para ele morar chamada Ziclague. Ele deram essa cidade para ele, ele foi morar lá. E o capítulo 27 vai dizer que Davi começa a ficar estranho, ele começa a ficar esquisito. Primeiro porque ele não estava confiando que Deus poderia protegê-lo na sua terra. Então ele fugiu, ele teve uma estratégia humana, e foi para lá para fugir. E diz que Davi começou a se tornar um homem mau. Ele queria agradar o rei. Então diz que ele começou a saquear algumas cidades e presentear o rei. E diz que ele se tornou tão mau no capítulo 27, depois você lê em casa para você ver que eu estou falando isso mesmo, que ele começou a não saquear a cidade, mas ele matava as pessoas da cidade. Ele se tornou um homem mau. E ele dava os seus presentes para o rei, para agradar o rei, para que o rei deixasse ele continuar ali por muitos tempos. E diz que Davi também se tornou mentiroso. Quando o rei perguntava para ele aonde que ele trazia aqueles presentes, sabe o que ele dizia? Eu tirei isso do meu povo. Ele mentia ainda para o rei, da onde que ele tomava os presentes que ele presenteava o rei. E daí no capítulo 29, o capítulo anterior, eles estavam querendo agora lutar contra o povo de Deus. E Davi falou assim: eu quero ir junto. Olha que ponto que ele chegou ao ponto de querer lutar contra o seu próprio povo. E daí alguns sábios dos filisteus falaram assim: olha, esse negócio não vai dar certo não, porque pode ser que ele se vire contra nós no meio da batalha, porque como assim ele vai lutar contra o seu próprio povo? E daí, por causa de tudo isso, Davi agora com seus homens, ele tem que voltar para a sua cidade. Por causa de tudo isso, ele tem que voltar agora, porque pela soberania de Deus, Deus negou que ele pudesse participar daquela batalha. Então agora ele volta para a sua cidade. Mas ele ficou muito tempo ausente. Por que ele ficou ausente tanto tempo? Porque ele estava pelejando, ele estava querendo agradar o rei, ele estava fora da sua casa durante muito tempo. Então agora Davi, ao voltar para Ziclague, a cidade que o rei deu para ele morar, eu fico imaginando, eles olharam de longe assim, o que eles veem de longe? Fumaça.
Imagina você está chegando assim perto da sua casa e daí você vê fumaça. Você fala, alguma coisa está esquisita, alguma coisa aconteceu. E daí nós vamos ver, o texto que nós lemos mostra que na ausência de Davi e dos homens da cidade, os amalequitas vieram e levaram todo mundo preso, todo mundo cativo. Mas é interessante que nenhuma mulher, nenhuma criança foi morta, diferente do que Davi estava fazendo. Eles levaram eles cativos e queimaram toda a cidade, porque Davi estava ausente muito tempo, tentando agradar o rei, tentando viver como um filisteu, vivendo em pecado, roubando, matando pessoas e mentindo. E na sua ausência, a sua família, a sua cidade foi saqueada, seus filhos foram embora. Meus irmãos, nosso tema hoje é lute pela sua família, e nós temos que pensar o quanto as nossas ausências podem trazer prejuízo para as nossas famílias. Tudo isso só aconteceu porque Davi não estava lá com seu exército. Ele estava tentando agradar o rei, ele estava tentando agradar o mundo, ele estava vivendo em pecado, por isso estava ausente de casa. Mas nós temos que trazer esse texto para nós e pensar se a nossa ambição, se as nossas ausências, se nós não estamos como Davi, querendo viver como um filisteu. O que um filisteu significa? Homens que não têm aliança com Deus. Se a nossa vida não está assim, nós queremos viver como uma pessoa deste mundo, nós queremos ganhar muito dinheiro, nós queremos as ambições que este mundo tem ambições, e pode ser que as nossas ausências possam ser como Davi. As nossas ausências de casa, das nossas responsabilidades como homens de Deus dentro da nossa casa, as nossas responsabilidades das mulheres, dos filhos. A ausência pode ser perigosíssima, porque pode vir os amalequitas, o diabo, o mundo, o pecado, roubar os seus filhos, roubar a sua esposa, botar fogo na sua casa. Não literalmente, mas espiritualmente. Deixa eu citar para você algumas ausências que podem acontecer. Me diz aqui qual foi a última vez que você pegou a sua esposa, pegou seus filhos para um passeio, só vocês. Talvez você está tão ocupado para tentar ganhar dinheiro, você tem um emprego, quer outro, você trabalha até as 10 da noite. Talvez você não tenha tempo para ter um tempo com a sua esposa, um jantar, os filhos. Talvez vocês estão todo mundo ali no WhatsApp durante o jantar, durante o almoço, e a sua família talvez há vários meses ou anos não sentam na mesa para conversar, para olhar no olho um do outro. Essa é uma ausência. Qual foi a última vez, por exemplo, vamos pensar mais espiritualmente, qual foi a última vez que você, homens aqui, sentou com a sua família numa espécie de culto familiar e abriu a Bíblia, leu um versículo, cantou um hino, fez as suas orações semanais para a sua família? Qual foi a última vez? Porque você não tem tempo, você chega cansado, você tem outros afazeres, você quer ir para a academia, você quer ir para o futebol. A ausência da vida espiritual da família. Vamos pensar agora individualmente, jovens, para incluir vocês. Qual foi a última vez que você fez uma devocional, leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu um livro completo da Bíblia? Tudo isso são ausências que vão levando a nossa família a se perder. Nós temos a herança de Adão e Eva de fugir das nossas responsabilidades. Por exemplo, Adão, ele não protegeu Eva, e ela foi enganada pela serpente, e o pecado entrou no mundo. E quando Deus confronta Adão e fala assim: o que aconteceu? E diz que Adão coloca a culpa na mulher. Foi essa mulher que você me deu, que o Senhor me deu. E daí diz que Deus agora pergunta então para Eva o que aconteceu, e ela coloca a culpa na serpente. A gente sempre vai tendo uma desculpa para as nossas ausências, para aquilo que de fato importa: a família e a nossa vida espiritual com Deus. Isso é o que de fato importa. O próprio Senhor Jesus disse para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E nós invertemos. Nós buscamos sucesso profissional, buscamos uma boa escola para os nossos filhos, e talvez, se der tempo, a gente busque o reino de Deus. Mas Jesus falou para ser o contrário: buscar em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As nossas ausências, elas podem ser fatais para nós, e o perigo de nós, como Davi, querer agradar o rei. Às vezes a gente corre tanto, a gente fica ausente do que de fato é importante para agradar pessoas que nem gostam da gente. A gente quer agradar pessoas que vão olhar para a nossa vida e admirar, pessoas que não estão nem aí conosco, e fica ausente da nossa vida com Deus. Quantas pessoas ausentes da igreja passam anos sem levar a sua família à igreja, sem ouvir a palavra de Deus? Que perigo essa ausência, de não trazer os seus filhos para ouvir a palavra de Deus, de não ouvir a palavra de Deus, parar 1h30 por semana para trazer a sua família à igreja. Quantas ausentes existem hoje? Mas então, meus irmãos, às vezes corre o perigo então de quando nós queremos voltar e a gente vai ver só fumaça. As mulheres já se foi, o casamento já está à beira de acabar, o casal já olha um para o outro e já mora junto só por uma questão de conveniência, porque acostumou a estar junto, já não dorme junto mais. Está ali, apenas está ali. Os filhos já se perderam, já foram para a faculdade, já viraram comunistas, já dizem que a palavra de Deus não é verdade, os filhos já estão aí tendo uma vida de festas, estão perdidos. A nossa ausência pode custar muito caro. Quando a gente pensar em voltar, pode ser que já tem muita fumaça. Mas veja, irmãos, que aqui é uma esperança. Há uma esperança que ninguém morreu. Deus, Ele, pela sua graça e soberania, Ele permitiu que as famílias fossem apenas levadas cativas. Diz que ninguém morreu. Veja a misericórdia de Deus. Ainda há esperança para famílias quebradas. Ainda há esperança para homens e mulheres que querem se posicionar diante de Deus para lutar pela sua família. Ainda há esperança para jovens que se perderam, mas que querem de fato agora levar Deus a sério e ser um jovem de Deus, porque ninguém morreu. Veja que interessante. Veja que Deus não permite que o seu povo sofra assim como Davi fazia com as pessoas, matava as pessoas que ele saqueava. Ninguém morreu. Então, se há vida, se ainda há casamento, ainda há esperança. Deus pode transformar todas as coisas. E meus irmãos, quando a gente olha para esse capítulo 30, eu olho para a minha vida e eu imagino que eu e você já passou por esse capítulo 30 na nossa vida. Talvez você, esse capítulo 30, você está ainda encarando ele. E o que você vai fazer? Desistir? Não, a proposta para nós hoje é que nós lutemos pela nossa família, porque há alguém mais poderoso do que nós, que vai, luta, vence o inimigo e traz tudo de volta. Amém? Nós não podemos desistir, porque há alguém mais poderoso do que nós, que vai, vence o inimigo e traz tudo de volta. Há um ungido de Deus nessa história, representado por Davi. Então nós não vamos desistir, nós vamos lutar pela nossa casa. Mas meus irmãos, veja então que os servos de Deus, mesmo como Davi, podem ter momentos de fraqueza e podem ter momentos de tamanha aflição. Davi aqui vai dizer no versículo 4 que quando ele vê a situação, quando ele vê tudo que tinha acontecido, diz que eles ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Você já passou por algum momento assim? Eu já. Diz que Davi e os seus homens, ao ver a situação, diz que eles choraram tanto que eles não tiveram mais força. Já acabou as lágrimas, acabou a força, acabou o grito de tamanho desespero. Veja que não é vergonha nenhuma que homens de Deus podem encarar momentos difíceis e podem e devem chorar ao seu Deus até não ter mais força. Portanto, está vendo só fumaça? Chora diante de Deus, chora pelos seus filhos, chora pelo seu casamento, chora pela situação da igreja,
Chora pela igreja também, para que a igreja seja forte, para que a igreja seja restaurada pelo Senhor. Às vezes está nos faltando lágrimas, às vezes é isso que falta para nós. Nós não choramos pelas pessoas que estão se perdendo, nós não choramos pelas ausências nossas e dos nossos familiares. Uma vez uma senhora na igreja perguntou para mim, falou assim: Gabriel, eu não sei fazer nada na igreja, eu não tenho dom nenhum, o que eu faço? E eu estava nos momentos muito difíceis. Falei: a senhora sabe chorar? Falei isso mesmo. Ela: como assim, né? Todo mundo sabe chorar. Falei assim: então vai nas reuniões de oração, e quando eu precisar de alguém para chorar, eu tenho alguém ali para a gente chorar junto. Chorar junto pela igreja, chorar junto por aquilo que, essa luta que nós temos contra o inimigo, contra o nosso pecado. Às vezes falta lágrimas. E o versículo 6 diz que agora eles querem até tacar pedra em Davi. Por quê? Ele era o líder. Essa ausência se deu pela responsabilidade do líder. E diz que Davi, ele estava em tamanha amargura, porque não tinha nenhum dos seus filhos ali, das suas filhas. Davi agora é acusado de ser o responsável por tudo aquilo. E de fato ele era. Eles queriam apedrejá-lo. E de fato ele era. E veja que Davi não briga com eles, ele recebe a acusação. Nós devemos chorar, mas devemos também assumir as nossas culpas. Assumir nós como homens que falhamos sim, falhamos em discipular os nossos filhos, falhamos em ser pastores da nossa casa, falhamos em conduzir a nossa família na igreja. Mulheres têm que assumir a culpa sim, de não ter auxiliado o seu marido, de não ter lutado por aquilo que de fato deve lutar, por exigir demais. Filhos têm que assumir a sua culpa sim, de não ser submissa aos seus pais, de olhar para o mundo e flertar com esse mundo. Nós temos também que assumir as nossas culpas. Davi não briga quando eles querem apedrejá-lo, porque ele era culpado. Ele recebe aquela repreensão. Mas não para por aí. Daí vai dizer agora, no final do versículo 6, que Davi não fica choramingando. Chora, chora. Mas diz no versículo 6 que Davi agora se reanimou no Senhor, o seu Deus. Davi agora busca Deus e se reanima. Ou seja, em situações difíceis nós não vamos ficar só chorando, não. Chora, mas chega amanhã ou depois de amanhã e bora para a luta. Há uma batalha a ser batalhada. E aonde nós buscamos força, diz que Davi se reanimou no Senhor. O Salmo 145, versículo 14 diz o seguinte: o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. O Senhor sustém quem? Os que vacilam. Davi vacilou. Eu e você vacilamos. Nós podemos nos prostrar, mas diz que o Senhor sustém aqueles que buscam reanimação nele. Isaías 40, versículo 33 diz o seguinte, 31: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Davi busca forças em quem ele devia buscar, no seu Deus. Ele se reanima no seu Deus. Diz que é a segunda vez que Davi se reanima. A primeira, no capítulo 23, diz que teve um amigo chamado Jonatas que reanimou Davi. E reanimar na nossa fé em Deus é fortalecer a nossa confiança em Deus. É isso que nós devemos buscar. Buscar a nossa força renovada em Deus. Às vezes nós precisamos de um Jonatas na nossa vida para nos ajudar. Mas aqui no capítulo 30, Davi busca sozinho e se reanima sozinho com o seu Deus. Ele levanta para a luta. Portanto, meus irmãos, chorar faz parte. Mas nós temos que assumir as nossas culpas, as nossas ausências. Buscar talvez um Jonatas na nossa vida, alguém que é espiritual e vai nos ajudar. Ou às vezes sozinho mesmo, clamar a Deus e partir. Porque o que acontece depois? Talvez você nunca leu esse capítulo 30, acaba tudo ali, Davi se reanima e perdeu família, então deixa eles para lá. Não, nós vamos ver aqui agora que Deus agora ele dá direção e um caminho para o seu ungido. Deus direciona agora Davi porque ele quer lutar pela sua família.
Acompanhe comigo agora do versículo 7 a 15. Pediu o Marlô para ler bem alto ali enquanto eu tomo minha água, do 7 a 15. Amém, até aí. Davi então agora ele vai fazer o quê? O que nós devemos fazer? Diz que ele agora vai consultar o Senhor. Diz que ele chama o sacerdote Abiatar e diz que ele falou para ele trazer a estola sacerdotal. A estola é algo que eles usavam para consultar a vontade de Deus, onde o sacerdote dizia sim ou não. E Davi ele pergunta para o Senhor: nós vamos perseguir esse bando? Nós vamos alcançá-lo? O Senhor fala: vai, você pode ir, porque vocês vão alcançar e tudo será liberto, vocês vão vencer. Trazendo para nós, irmãos, então, choramos, beleza? Não fica no chororô muito tempo não, senão você fica em depressão. Chorou, se reanime em Deus. Próximo passo, buscar agora a direção do Senhor. Como que nós buscamos a direção do Senhor hoje? A palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, aonde que eu estive ausente? De acordo com a palavra de Deus, agora, o que eu vou fazer para lutar pela minha família, para que eu possa resgatar o meu casamento, resgatar os meus filhos? Os jovens, de acordo com a palavra de Deus, como que eu vou poder ter uma vida abençoada e uma família abençoada no futuro? Direção na palavra de Deus. E diz que ele manda chamar um sacerdote. Nós não precisamos de um sacerdote para nos orientar, mas às vezes é bom uma pessoa que conhece a palavra de Deus, um pastor, um presbítero, para ajudar você, aconselhar você de acordo com a palavra de Deus. Use isso. Tenha humildade de pedir conselhos. Tenha humildade de procurar alguém que você sabe que vai orar por você, alguém que conhece a Bíblia para te orientar, porque Davi busca a direção agora do Senhor. E ele obedece a Deus. Daí diz no versículo 9 agora, então, que ele parte e apenas 400 vão, porque 200 ficaram tão cansados, dos 600 apenas 400 vão, 200 ficaram tão cansados que eles ficaram do lado de cá do ribeiro. Davi vai então e veja a providência de Deus. Eles encontram quem? Eles encontram um egípcio, um homem que era servo dos amalequitas, e esse homem ficou doente e eles largaram ele para morrer. E tanto que os amalequitas também eram cruéis. E daí justamente esse homem que Davi encontra por acaso não, pela providência de Deus, eles alimentam esse homem, eles cuidam desse homem, e esse homem fala: nós botamos fogo em Ziclague. Davi: o quê? Você é então desse bando? Você pode nos direcionar até eles? E daí o homem fala: se você não contar nada para o meu senhor, eu levo você até eles. Então veja que quando a gente se dispõe para lutar pela nossa família, quando a gente busca a direção de Deus, Deus coloca situações estratégicas para nos abençoar.
Então esse homem vai e leva eles até o bando, até onde eles estavam, porque ele era um deles. Veja a mão de Deus para que Davi pudesse resgatar tudo aquilo que ele perdeu. Assim é na nossa vida. Quando a gente se dispõe, a mão de Deus vem, portas estão abertas, pessoas estratégicas Deus move para nos colocar no nosso caminho, para que a gente possa lutar. Davi vai. Mas será, meus irmãos, que essa luta vai ser vencida no nosso braço? Será que nós vamos lá nos amalequitas e vamos lutar com eles e vamos vencer? Será que é no nosso braço que nós vamos vencer? Antes de falar isso, eu quero alertá-los: fique atento a essa providência de Deus. Fique atento a esse egípcio, entre aspas, que aparece por um acaso na sua vida, mas é justamente aquele homem insignificante que estava para morrer, que Deus usa para guiar Davi e os seus homens até chegar aos amalequitas. Porque agora nós vemos que essa vitória, ela vem do ungido do Senhor. Do versículo 16 a 20, agora eu vou ler, a história diz o seguinte: e descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a terra a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelo fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nada do que haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Veja, meus irmãos, que Deus agora deu vitória para ele. Deus deu vitória para ele, que Davi então vai e vence tudo, porque segue a direção de Deus. Ele luta pelas suas famílias, ele luta pelo seu povo e ele restitui tudo, porque seguiu a direção de Deus, porque estava disposto a lutar por aquilo que realmente valia a pena. Davi, meus irmãos, era uma espécie de um pequeno Cristo, porque veja que ele vence e ele traz tudo de volta para o seu povo. Na verdade, Davi, ele representa o seu povo, porque não só ele lutou, teve 400 homens que lutaram com ele. Davi aqui talvez foi esse, como eu falei, do Ronaldo fenômeno. Um momento que ele viu que talvez tudo foi acabado, mas ele se levanta e recebe a vitória de Deus. Davi representa aqui, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele de fato é o verdadeiro ungido de Deus, que ele foi e venceu os nossos inimigos e venceu tudo e volta trazendo vitória. Nós não vamos conseguir vitória, resgatar casamentos, resgatar comunhão familiar, resgatar filhos pelo nosso próprio braço. Nós temos que confiar naquele que de fato lutou por nós, venceu por nós e traz tudo aquilo que foi roubado. Ele é o Senhor Jesus. Ele é ungido de Deus que chorou. Jesus chorou. Jesus foi afligido. Ele foi acusado, mas ele morreu e ressuscitou. Jesus, diferente de Davi, ele não vence matando. Jesus vence morrendo e ressuscitando pelo seu povo. Portanto, quando nós pensamos em lutar pela nossa família, pensamos em lutar pelo nosso casamento, nós queremos sim seguir a direção de Deus, mas nós não pensamos que somos fortes para isso. Nós olhamos para o nosso Senhor que venceu. Nós olhamos para Jesus, representado aqui por Davi, como aquele que traz a vitória para o seu povo. É Jesus que traz as vitórias para nós, meus irmãos. É Jesus que morreu pelos nossos pecados. É Jesus que ressuscitou. É Jesus que é essa base da nossa família, aonde nós construímos tudo em cima dele e nele nós temos vitória.
Nós não podemos pensar que vamos, da agora para frente, mudar de vida e vamos conseguir resgatar tudo pelo nosso braço. A nossa fé, o nosso consolo tem que ter sempre no ungido do Senhor. Davi representa aqui Cristo. Ele vai e vence os amalequitas, morrendo por nós. Mas agora, irmãos, Davi volta e acontece algo interessante, porque diz que 200 homens ficaram, que não quiseram lutar, lembram? Eles não entram em campo. E daí vai dizer agora que Davi, ele saúda eles. Mas olha o versículo 22, o que acontece. Então todos os maus e filhos de Belial dentre os homens que tinham ido com Davi responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Veja que os homens que lutaram com Davi, fala assim, esses 200, eles não foram, eles não merecem receber o despojo, que eram os presentes da guerra. Eles, como eu falei, eles não entraram em campo, eles eram reservas, eles estavam cansados, eles eram fracos. Mas daí Davi no versículo 23 diz o seguinte: porém Davi disse: não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a nossas mãos o bando que contra nós vinha. Vai dizer depois, no final do texto, que Davi reparte tudo por igual. Ele traz os despojos da guerra e ele reparte tudo entre todos, igualmente, mesmo com aqueles reservas que não entraram em campo. Assim é o nosso Senhor. Jesus é aquele que fez tudo por nós. Jesus é aquele que, como eu falei, morreu, ressuscitou por nós, é aquele que venceu por nós. E nós somos esses jogadores que nunca entramos em campo de fato, porque nós somos fracos, nós somos esses 200 que não fomos para a batalha. Mas veja a graça de Jesus, quando ele volta trazendo a vitória, quando Davi volta trazendo a vitória, ele reparte tudo, mesmo com aqueles que não lutaram. Esse é o caráter do nosso Senhor Jesus. É por isso que nós temos que lutar pela nossa família, que nós temos que nos esforçar, porque nós sabemos que nós temos um Senhor que é vitorioso e é gracioso e reparte o que Ele tem conosco. Porque Davi, ele reconhece no versículo 23, ele fala que o Senhor nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Ele sabe que não foi o braço dele, ele sabe que foi Deus que deu vitória. Assim somos nós. Devemos buscar essa vitória, sabendo que ela vem do próprio Deus para a nossa família. Jesus fez tudo isso, Ele compartilha tudo conosco. Então, meus irmãos, você vai lutar? Quem falou? Só o Marlon vai lutar? Ou está tudo bem, né? Se nós quisermos lutar pela nossa vida espiritual, pela nossa família, pela nossa igreja, nós devemos buscar a direção do Senhor. E nós devemos saber no versículo 23 que essa vitória vem do Senhor. Davi é um representante de Cristo. A nossa vitória vem do Senhor. E essa luta não é no nosso braço. Por isso, santidade e oração são armas essenciais para a nossa luta, para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja. Jovens, santidade e oração é uma luta, é uma arma essencial. Se você não quiser ver a sua vida e a sua família pegando fogo daqui a uns dias. Portanto, meus irmãos, cuidado com a ausência. Cuidado para não querer agradar o rei. O que isso significa? Agradar esse mundo. Cuidado para não estar tão ocupado com tantas coisas e não ter tempo para aquilo que de fato é importante. O que é importante? Nossa relação com a nossa família. O que é importante? A nossa vida com Deus, nosso culto a Deus. O que é importante? Ensinar a nossa família a palavra de Deus, a direção de Deus. Cuidado para não ser ausente, porque talvez quando você voltar, os filhos e a esposa já foram embora, literalmente. Muitas famílias, literalmente, o filho e a esposa vão embora, ou o marido vai embora, pela ausência do que realmente importa. Se precisar chorar, chora.
Nós temos toda terça-feira aqui uma reunião de oração. Vem chorar conosco. Vamos chorar junto. Vamos chorar pelos nossos filhos. Vamos chorar pela vida da nossa igreja. Mas não vamos ficar só chorando, né? Nós vamos nos levantar e partir para a luta seguindo a direção de Deus, sabendo que essa vitória não vem de Davi, essa vitória vem do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Rei. E quando Ele ganha tudo, Ele é gracioso, Ele compartilha o despojo com aqueles que não entraram em campo. Ele compartilha a vitória dele com o seu povo. Mesmo nós não indo para a guerra, a gente não merecia, Ele compartilha conosco, porque Ele nos ama. Cristo é o ungido de Deus, a verdadeira vitória vem dele.